Bom, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre os craniofaringiomas. Os craniofaringiomas, eles são uma lesão benigna tumoral do cérebro. A gente tem dois tipos histológicos. O que quer dizer isso? Quando a gente tira um pedacinho e analisa na lâmina, a gente pode ter dois diagnósticos: o tipo adamantinomatoso e o tipo papilar. O primeiro tipo, esse nome difícil, ele é o mais frequente e ele é especialmente frequente na infância. Em geral, ele cursa com mais calcificações, com conteúdo mais cístico. E o tipo papilar, ele tende a ser um pouco mais sólido. Aqui eu vou falar com vocês principalmente do tipo adamantinomatoso, tá? Então, em geral, esse tumor ele cresce numa região do cérebro muito delicada, que é uma região central aqui. É muito próximo do quiasma óptico e dos nervos ópticos, é muito próximo da glândula hipófise e do hipotálamo. Além disso, ele cresce meio entremeado nos principais vasos cerebrais. Então, quando a gente tem uma lesão benigna, qual seria o melhor tratamento para uma lesão benigna? Ressecção cirúrgica. Em geral, tirando tudo, a pessoa está curada do tumor. O problema é que o craniofaringioma nem sempre a gente consegue tirar tudo. Na verdade, são raros os casos em que a gente consegue tirar tudo, por vários motivos. Um deles é essa região complicada que ele cresce. Então, o acesso cirúrgico é muito difícil. Outros casos, e atualmente a gente já consegue classificar melhor esses tumores, é quando tem invasão do hipotálamo. Antigamente, era muito comum entre os neurocirurgiões fazer uma ressecção completa desses casos. Então, o paciente ficava curado do tumor, mas com muita sequela, com muita morbidade. Então, era comum perder a visão depois da cirurgia, ficar com muita alteração de hormônio e com muita alteração hipotalâmica, algumas vezes até ocasionando a morte. Então, quando a gente tem um tumor, a gente tem que classificar esse craniofaringioma em alguns tipos, e quando ele invade ou desloca de forma importante o hipotálamo, a gente não vai para a cirurgia já com essa possibilidade de ressecção. A gente já sabe que a gente não pode fazer essa ressecção, que vai trazer mais malefício do que benefício para a criança. Então, em geral, a gente tenta fazer o máximo de ressecção cirúrgica possível e a seguir está indicado a gente fazer a radioterapia. Existem muitas variações no tratamento desses tumores, porque eles são muito variados. Tem tumores que são um pouco mais sólidos, tem tumores que são um pouco mais císticos. A gente tem também possibilidade de tratamento dentro do cisto, então alguns tratamentos menos invasivos, colocação de catéter, aspiração, coloca o catéter, infunde algumas substâncias, existem muitas em estudo. Então, assim, temos algumas variações das condutas principais. Em geral, no craniofaringioma, qual que é a ideia principal? Como é um tumor de crescimento lento, a gente quer que ele cresça de forma mais lenta possível e que a gente faça o mínimo tratamento possível para não ter impacto, porque em geral essas crianças estão crescendo, a gente quer que elas cresçam de uma forma normal, sem ter que colocar tratamento hormonal, e a gente espera ter o menor impacto possível. A gente quer ter menos impacto do que o próprio tumor. A gente não pode ser mais agressivo que o próprio crescimento tumoral, que é um tumor benigno. Então, hoje em dia, esse tumor vem sendo muito estudado nesse sentido. Quando a gente vai para a cirurgia e faz uma ressecção parcial, está indicado então fazer uma radioterapia depois, uma radiação no caso. E existem também diversas formas de radiação. Então existe a radioterapia convencional e ela já teve algumas evoluções aí, uma radioterapia conformacional, 3D. Existe a radiocirurgia que vem sendo estudada ainda em crianças, ela ainda está meio inicial. A radiocirurgia, ela exige lesões menores para a gente conseguir fazer essa radiocirurgia de forma efetiva, e vem crescendo muito a indicação da radioterapia com prótons. A radioterapia convencional, a gente usa fótons, e a radioterapia com prótons, ela tem a possibilidade de entregar a radiação lá no local que foi programado. Então, a radiação vem vindo no cérebro e a estrutura física do próton ela é mais direta, ela vai soltar a radiação só no lugar que está programado. Então, para crianças,
vem sendo um tipo de radioterapia bem promissora, só que ainda no Brasil a gente ainda é bastante indisponível. Outra coisa é que a gente ainda não tem muito bem ao certo qual seria o momento de fazer essa radioterapia. Logo após a cirurgia, que a gente fez a ressecção incompleta, sobrou tumor, já enviaríamos essa criança para a radioterapia ou a gente espera essa recidiva do tumor? Em geral, crianças mais velhas, a gente já tem um pouco mais de segurança para enviar para a radioterapia. Agora, crianças menores, a gente tem muitas sequelas relacionadas à radioterapia. Então, em geral, a gente espera, a gente é um pouco mais conservador, tenta fazer um tratamento com catéter, uma aspiração, esse tipo de coisa que vai aí atrasar o tratamento definitivo. Então, os craniofaringiomas são lesões benignas. A princípio, a gente sempre tenta operar, então a principal conduta, a melhor conduta é a cirúrgica, só que muitas vezes a gente não consegue. Daí, então, a gente tem que utilizar de outras formas de tratamento para tentar combater essa lesão. É muito importante que você seja acompanhado por um especialista nisso, porque é um tumor muito raro. Então, assim, o número de pacientes que os neurocirurgiões em geral veem não é muito grande. Então, é sempre bom você procurar alguém que tenha bastante convívio, tenha bastante experiência com esse tipo de lesão e entender que muitas vezes o craniofaringioma vem sendo tratado como uma doença crônica. Ele não vai ser aquela lesão que a gente resolve e pronto. O paciente vai ter alta e está curado. Muitas vezes ele vai conviver com essa doença aí por longo período. E nossa intenção como médico é fazer com que esse longo período seja com o mínimo de impacto possível. Então, é muito comum a obesidade, alguns distúrbios durante o acompanhamento desse tumor. Então, a gente quer, na verdade, que o tratamento seja o menos impactante possível para que o paciente consiga seguir seu curso de vida de forma normal e natural.